Capítulo 208, Uma nova potência comercial. Autor, Rafael Batista. Revisão, JFP. Vamos partir, pessoal. Um grito empolgado e feliz saiu da boca do Zaltian enquanto ele tomava a frente do grupo e todas as caravanas começavam a se mover. Uau! Todos gritaram e, aos poucos, cada uma das caravanas seguiu em uma direção distinta. Não demorou muito para que aquelas caravanas começassem a chegar aos vilarejos mais próximos e causassem um grande alvoroço por onde quer que elas passassem. Todas as equipes de escolta e membros do Clã da Graça eram os alvos primários de todos os olhares curiosos da população de Turup. Sede dos Salvadores. Desde o momento que os primeiros grupos de escolta começaram a seguir para o Clã da Graça, o Murdoch já tinha ciência de que algo grande estava prestes a acontecer, porém, mesmo que imaginasse que aquilo não era bom para ele, o Murdoch simplesmente não pôde fazer nada. Num primeiro momento, ele tentou enviar alguns dos seus homens, para bisbilhotar e descobrir o que estava havendo. Contudo, haviam muitos guardas cercando o Clã da Graça, o que impediu as aproximações deles. Depois de falhar no primeiro plano, Murdoch tentou plantar alguns espiões, no Clã da Graça, que agiram como voluntários para participar das equipes de escolta. Porém, alguns dos subordinados do Tenente Jones ficaram encarregados de filtrar e controlar o acesso das pessoas. Somente aqueles que foram convidados pelo próprio Tenente Jones, podiam entrar no Clã da Graça. Furioso, o Murdoch tentou entrar em contato com o Coronel Vargas e exigir que ele fizesse algo a respeito daquela situação, pois haviam vários membros da guarda de Turup, fazendo uma espécie de segurança particular. Mas, de novo, ele falhou, pois, apesar dos insistentes e numerosos chamados do Murdoch, o Coronel Vargas simplesmente não respondia. Era como se ele estivesse isolado em algum lugar, ou apenas não quisesse conversar com o Murdoch. O que está acontecendo? Por que tem tantas pessoas naquele lugar? Murdoch, que não estava acostumado a não saber das coisas, murmurou enquanto apertava os seus punhos e tentava pensar. Naquele momento, o Murdoch estava sozinho em um salão, porque ele não queria que ninguém ficasse perto dele, pois ninguém poderia ver que ele estava começando a demonstrar alguns sinais de fraqueza. O Murdoch não conseguia esconder o sentimento de raiva e frustração, que se tornou visível no semblante dele. Não saber de algo que está acontecendo em uma área que ele vigia e não ter controle sobre aquela situação, era um sentimento novo para ele, um sentimento nem um pouco agradável. Qualquer pessoa que olhasse para ele naquele momento, diria que o Murdoch era uma pessoa mimada, que não estava acostumado a perder e não sabia lidar com uma derrota. Dessa forma, o Murdoch não podia deixar que ninguém o visse daquele jeito. Parece que várias caravanas partiram do Clã da Graça. Eu devo atacá-las. Pensativo, o Murdoch começou a conversar sozinho. Murdoch, não, tem muitos guardas naquelas equipes de escolta. Se eu atacá-los, isso certamente atrairá muitas suspeitas. Na melhor das hipóteses, haverá um grande reforço nas defesas da cidade e nas equipes de patrulhamento. Se isso acontecer, os meus movimentos ficarão engessados. Murdoch, eu devo desistir e apenas observar o que eles farão. Murdoch, se eu fizer isso, eu claramente estarei aceitando uma derrota. Será que eu serei forçado a tal vergonha? Murdoch, não, antes de tomar tal decisão, eu devo analisar as minhas outras opções. Murdoch continuou pensando, até que ele pensou em algo que não o agradou muito e falou, eu posso adiantar o plano. Não, eu tenho que esperar. Agir cedo demais, jogará tudo pelo ralo. Murdoch, eu devo recorrer a eles. Imediatamente, Murdoch sacudiu a cabeça e respondeu, também não. Eles causarão um tremendo alvoroço. Eles são arrogantes demais. Se qualquer um deles chegar aqui, é capaz que eles atraiam o próprio Momoa, para cá. Eu não duvido disso. Finalmente, Murdoch fez uma expressão desanimada e encerrou o seu momento particular. Não tem jeito.
Eu amargarei essa derrota. Eu só espero que isso não me atrapalhe muito. Sozinho, Murdoch olhou para o teto do salão e começou a planejar um contra-ataque. Enquanto isso, as caravanas estacionaram nos vilarejos mais próximos e diversas tendas foram montadas, em vários lugares de Turup. Zhao Qian, que acompanhou a caravana que seguia para o coração de Turup, ajudou na montagem de uma grande tenda, antes de passar o comando das operações, para o Youssef. Youssef, por favor, faça as honras. Zhao Qian falou enquanto apontava para o balcão da tenda. Imediatamente, Youssef sorriu e deu um passo à frente. Depois, ele olhou para as inúmeras pessoas curiosas, que estavam se reunindo na frente da tenda, encheu os pulmões. E gritou: cidadãos de Turup. Hoje, eu lhes apresentarei a maior oportunidade das suas vidas. Aqueles que não quiserem perdê-la. Por favor, verifiquem os seus bolsos e formem uma fila. Imediatamente, os olhares ficaram ainda mais curiosos e várias outras pessoas se dirigiram àquele local. Enquanto a multidão aumentava a cada segundo, uma mulher que ali estava, perguntou: o que você tem aí, que mudará as nossas vidas? Haha! Instantaneamente, Youssef deu um breve riso e tocou no seu anel de armazenamento enquanto falava: depende do que você precisa para mudar a sua vida. Swing. Simultaneamente ao Youssef, várias pessoas tocaram nos seus anéis de armazenamento. Rapidamente, uma intensa luz branca emanou de todos aqueles anéis, e as prateleiras, que antes estavam vazias, ficaram lotadas. Todas as armas, armaduras e pílulas apareceram nos seus respectivos lugares e preencheram cada canto daquela tenda. Uau! Imediatamente, os gritos de surpresa se espalharam pela multidão, que foi dominada por um intenso sentimento de empolgação. Enquanto os gritos ainda soavam, Youssef abriu os braços e gritou: pílulas da exaltação, pílulas da grandeza, pílulas de regeneração, pílulas do frenesi. Armas e armaduras opressoras e atrozes, de primeira linha. Hoje, tudo isso, todos esses itens, estão ao alcance de vocês. Ao cair daquelas palavras, um grande alvoroço começou a tomar conta da multidão. Muitas pessoas correram para garantir os seus lugares em uma fila, que em uma questão de instantes já havia se formado. Mesmo que todos estivessem loucos para entrar naquela fila e comprar pelo menos um daqueles itens, vários espectadores ficaram parados, pois, há alguns dias, eles já tinham torrado todas as suas economias. Que droga! Eu não tenho nenhuma mísera moeda comigo. Porque eu gastei todo o meu dinheiro nas promoções dos salvadores. Frustrado, um homem que estava dentre as várias pessoas que não entraram na fila, xingou. Eu fiz a mesma burrice. Eu me odeio. Será que dá tempo de vender as pílulas que eu comprei, em alguma loja de penhores? Eu comprei 4 armaduras da alma. Por que diabos eu fiz isso? Se eu guardasse esse dinheiro, eu poderia comprar uma daquelas armaduras opressoras. E eu comprei um verdadeiro arsenal de armas, mas nenhuma delas chega aos pés de uma arma atroz. Eu sou uma anta. Os xingamentos do primeiro homem contaminaram as outras pessoas, que repreenderam a si mesmos e só puderam ficar com inveja daqueles que tinham muito dinheiro ou tinham guardado as suas economias. Prevendo aquelas reações, Youssef sorriu como se estivesse no controle de todos ali, e gritou: amigos! Nenhum de vocês perderá essa chance. Aqueles que não têm condições de pagar pelos itens que temos aqui. Fiquem tranquilos, pois nós estamos abertos a fazer trocas. Assim que aquelas palavras caíram, todos se calaram e lançaram olhares vidrados para o Youssef, que continuou falando: cada um desses itens já tem um valor estipulado para trocas. Então, eu vos convido a livrarem-se dessas coisas inúteis que vocês carregam. E deixar-nos tirar esse peso de vocês. Sem pestanejar, todos começaram a correr, para garantir um lugar na fila. Rapidamente, as notícias sobre aqueles pontos de vendas e trocas, de pílulas e itens,
se espalharam por todos os cantos de Turup. Em todas as regiões daquela extensa porção de terra, houveram grandes mobilizações de pessoas, que se dirigiam à tenda mais próxima deles. Como se fosse uma grande cascata de dominós caindo, os movimentos do clã da Graça chegaram às cidades vizinhas, que foram tomadas pelo mesmo alvoroço que havia se instalado em Turup. Sem nenhuma possibilidade de reação, os salvadores só puderam assistir enquanto o clã da Graça colocava as mãos em todo o estoque que um dia foi deles. Além disso, essa não foi a única perda que eles tiveram. Em cada uma daquelas caravanas, Zhao Tian escolheu um membro do clã da Graça e deu total liberdade operacional para ele. Dessa forma, esses membros começaram a firmar acordos de vendas com outros comerciantes e tomaram todos os clientes dos salvadores. Estava claro, para qualquer um que entendesse de negócios, que, a partir daquele momento, o clã da Graça se tornaria uma grande potência comercial. Dessa forma, em várias cidades vizinhas, as prefeituras ofereceram prédios para o clã da Graça, para que eles instalassem uma filial nas suas cidades. Todos queriam ser aliados do clã do Graça, antes que ele ficasse poderoso demais para dar atenção a eles. Um a um, vários acordos foram fechados e o clã da Graça criou braços em diversas cidades vizinhas. Haviam várias coisas a serem resolvidas antes que uma filial fosse de fato instalada, mas os acordos e contratos necessários já estavam selados. Diferente dos salvadores, o clã da Graça tinha um ritmo de produção mais estável e custos mas muito menores. Isso era devido à técnica de refino que o Zhao Tian estava ensinando a eles. Por fim, em uma das cidades vizinhas, um jovem, que entendia muito de negócios, se aproximou de um dos líderes das caravanas e deu algumas ideias a ele. A primeira ideia, foi na verdade uma instrução. O jovem disse que seria bom se o clã da Graça selecionasse aqueles com os melhores talentos de negociações dentre eles, e deixassem que essas pessoas ficassem exclusivamente a cargo das finanças e das operações comerciais do clã. Também, ele acrescentou que, o clã da Graça deveria deixar que os outros membros ficassem por conta de aumentarem as suas forças, a fim de defender o clã. De acordo com o jovem, ele já viu isso funcionar em outro clã e seria uma ótima forma de fazer com que cada membro se sinta importante para o clã. A segunda ideia foi que o clã da Graça criasse uma escola de alquimia, para pessoas que queiram aprender as artes do refino e da forja. Desse jeito, eles teriam uma mão de obra gratuita e ajudariam várias pessoas que não têm condições de pagar por uma escola de alquimia. Todos se beneficiariam, pois os alunos iriam aprender muito e o clã da Graça aumentaria a sua produção e influência. Também, eles não precisavam ensinar as técnicas de refino e receitas que o Zhao Tian passou para eles. Eles poderiam ensinar o básico de cada receita e uma forma de refino menos sofisticada, só para terem uma ajuda na produção. Quando o Zhao Tian recebeu a transmissão que dava conta dessas ideias, ele imediatamente se empolgou e pediu para que o membro do clã da Graça agradecesse a esse jovem. O único perigo daquelas ideias, seria passar as suas receitas e técnicas de refino, mas se ele transmitisse apenas uma parte de cada um desses conhecimentos, o próprio clã da Graça cuidaria das partes finais do refino, o que aceleraria a produção deles. Além da técnica de refino do Rei Esmeralda, Zhao Tian sabia outras formas de refino avançadas, que ajudariam os alunos, e ao mesmo tempo, não prejudicariam a soberania dele nesse quesito. Como se fosse uma repentina chuva de meteoros, o nome, Clã da Graça, explodiu e cobriu uma área gigantesca. Aquele clã e aqueles garotos se tornaram o maior assunto das várias cidades que eles visitaram.